Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo um teste de corrente nessa fonte aqui, uma fonte de Xbox 360. Eu vou fazer um teste de corrente nela para saber se ela é uma fonte de boa qualidade, se ela é confiável e se dá para usar ela com segurança. Então, para fazer esse teste, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o cabo, cortei o cabo dela para poder ligar aqui na minha carga eletrônica. E então o teste vai funcionar da seguinte forma: como essa fonte ela tem duas tensões, uma de 12 e uma de 5 volts, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser testar a linha de 12 volts. Vou testar conforme os parâmetros informados na própria etiqueta, que no caso é aqui 12 volts, ela especifica que é 10,83 amperes e a linha de 5 volts 1 ampere. Então eu vou fazer isso, vou configurar a carga eletrônica aqui para esses 10 amperes e vou deixar aí em torno de 20 minutos e a gente vai voltar aqui para ver se ela ainda vai estar nas perfeitas condições, se ela não vai cair a tensão, se ela vai se manter, e também vou testar a temperatura que ela vai finalizar. Então vamos iniciar aqui, eu vou fazer uma leitura da temperatura inicial. Então começou aqui em 27 graus na carcaça, a temperatura ambiente está em 24, ela já estava ligada há algum tempo, então por isso que ela aqueceu um pouquinho. Então tá aqui 27 graus, com temperatura ambiente em 24. Vou posicionar a câmera e iniciar os testes. Eu vou configurar a carga eletrônica aqui na corrente especificada na etiqueta, que no caso eu vou testar primeiro a linha de 12 volts, que ela especifica aqui como 10,83 amperes. Vou colocar aqui 10,8, vou colocar 10,8 mesmo. Ou não, vamos colocar certinho aqui, 10,83. E agora eu vou ligar ela. Para ligar ela, só preciso mandar 5 volts aqui no pino Enable. Então eu vou fazer um jump direto aqui e ela já vai começar a funcionar. Pronto, fonte iniciada, LED verde. Já está aparecendo aqui a tensão dela, 12,4, 12,49. E agora eu vou iniciar os testes. Aqui vai marcar o tempo, então eu vou contar 20 minutos por aqui. Vamos iniciar então os testes. Lembrando que a temperatura inicial dela 27 graus, com temperatura ambiente em 24. Vou iniciar aqui então os testes. Tá aí a carga eletrônica funcionando, temperatura não, a tensão caiu um pouco, mas está normal, 11,9, 11,95, tá perfeito a tensão por enquanto. Então vamos aguardar esse tempo aí e vamos ver como que ela vai se comportar na linha de 12 volts. Galera, então eu tive que interromper o teste um pouco mais cedo porque ela começou a sair um cheiro muito forte, um cheiro de queimado. Vamos ver a temperatura que ela tá aqui. Temperatura externa tá marcando, chegou a um ponto aqui 70. O máximo que eu consegui aqui foi 74 graus, isso no plástico, então lá dentro deve estar muito mais quente. E ela começou a soltar um cheiro muito forte de queimado. Eu acho que é perigoso continuar, então a partir daqui eu vou diminuir um pouco a carga e ver se ela se comporta melhor. Vou deixar então com 8 amperes. Então a gente já consegue perceber que a potência informada nela ela não cumpre. Mas vamos ver se ela consegue cumprir uma potência então um pouco menor. Vou colocar 8, deixar ela esfriar um pouco e começar o teste novamente com 8 amperes agora. Deixar esperar alguns minutos para ela esfriar um pouco e recomeçar os testes com 8 amperes.
Então, retomando os testes aqui, eu vou reduzir a potência dela para 8 amperes mesmo, vai dar aproximadamente 80% da capacidade dela e vamos ver se assim ela suporta. O teste então ele tinha parado em 6 minutos, como vocês podem ver aqui. A temperatura que a gente vai voltar agora está aqui em 37 graus, a temperatura externa dela. E vou começar a partir daqui e vou ver se ela vai suportar então essa corrente de aproximadamente 80% da capacidade dela. Iniciando aqui, então a tensão dela tá ok, tá aí em 12 volts, uma tensão ótima. Então vamos ver se ela vai conseguir dessa vez manter os 12 volts sem cair, sem apresentar nenhum risco de funcionamento. Então, galera, voltando aqui para finalizar, passou um pouco mais do tempo que eu tinha estipulado, de 20 minutos, mas é porque também fiquei 6 minutos parado, então descontei esse tempo agora, tá aqui com 25 minutos e a temperatura final dela tá em aproximadamente 70 graus na parte externa da fonte, então a temperatura muito alta, considerando ainda que ela está em 80% de uso, na carga de 80% do valor informado na etiqueta, deveria estar bem menor. A tensão ela está bem aceitável, está 11,9, é um valor muito bom, porém a temperatura ela está muito alta, então provavelmente se ela continuasse dessa forma por muito tempo, poderia dar algum problema. Então agora eu vou desmontar isso daqui e vou começar os testes na linha de 5 volts. Vamos seguir o mesmo parâmetro, vamos começar então com 1 ampere, que é informado na etiqueta, e se ela não aguentar, eu abaixo mais um pouco e vamos ver como que ela vai se comportar. Então, aqui voltando para a segunda parte, onde eu ia testar a corrente dos 5 volts, eu acabei percebendo que a fonte que eu estava testando, de 12 volts, a etapa de 12 volts, ela simplesmente queimou. Ela não funciona mais como deveria. Quando eu conectava ela assim direto na tomada, sem ter ligado nada nos fios, ela começava com o LED laranja, indicando standby. Agora, não importa o que eu faça, ela já começa ligado com tensão de 12 volts na saída. Então, essa fonte aqui já era, eu não vou testar mais nela, mas como eu tenho uma similar, da mesma qualidade, eu vou testar a parte de 5 volts nessa outra fonte. Então, iniciado aqui, como vocês podem ver, essa sim, ela aparece aqui o LED laranja, como deveria ser, e agora vamos começar os testes de corrente. E aqui a tensão dela está muito próxima dos 5 volts, a tensão está correta. Eu configurei aqui o valor de corrente com base no informado aqui na etiqueta, que é de 1 ampere, e a gente vai iniciar os testes, vamos ver se essa fonte vai aguentar a corrente suportada informada aqui na etiqueta. Se ela não aguentar, a gente faz o mesmo procedimento dessa daqui, abaixa um pouco a corrente e vê em qual limite ela vai funcionar. Então, se você estiver gostando do vídeo, já peço desde já que se inscreva no canal, deixe seu like. Então vamos começar aqui os testes. Eu vou fazer primeiro a leitura da temperatura. Temperatura ambiente então está em próximo de 24 graus.
e a temperatura na carcaça externa aqui está em 26 graus. Vou começar então o teste de corrente, vou iniciar aqui na carga eletrônica e vamos ver como que ela vai se comportar. Se passou menos de 1 minuto de funcionamento, ela já começou a cortar a corrente, já parou de funcionar, então vamos ter que abaixar a corrente aqui para ver se ela vai funcionar. Vou deixar então em 800 miliamperes. Desligar um pouco, esperar ela estabilizar e vamos ver se agora ela consegue suportar a corrente. Tá aqui então com 4.9 volts, vou iniciar o teste de corrente com 800 miliamperes. Ela já começou a cair e já começou a desligar novamente, então 800 miliamperes ela não suportou, vamos abaixar então para 600 miliamperes. E vamos esperar mais um pouco. Com 600 miliamperes ela também começou a cortar, então vou ter que abaixar mais um pouco ainda. Vou abaixar então para 500 miliamperes. Vou iniciar o teste. Com 500 miliamperes ela também continua desligando, entrando em proteção, então vamos ter que abaixar mais um pouco ainda. Vou baixar para 400. E com 400 miliamperes ela também continua desligando e entrando em proteção. Então vou ter que abaixar mais um pouco ainda, colocar em 300 miliamperes. E aqui então, como vocês podem ver, mesmo com 300 miliamperes ela ainda continua desligando. Ela está muito próximo de conseguir manter o funcionamento, mas ainda assim ela entrou em proteção. Então eu vou abaixar e deixar em 200 miliamperes e vou esperar mais uns 10 minutos. Como deu para ver, essa fonte ela não suportou nem metade da potência prometida, então eu acredito que ela vai render aí próximo de 200 miliamperes mesmo. Então vai ser 20% da potência prometida. E eu acho que isso é o valor que ela vai suportar mesmo. Então vou deixar um tempo aqui e finalizar. Bom, enquanto ela vai fazendo o teste de corrente aqui dos 5 volts, eu vou abrir essa fonte para ver o que aconteceu. Vou mostrar para vocês o que era aquele cheiro de queimado que eu falei naquela hora que eu comecei os testes. Então, abrindo a fonte aqui, a gente consegue perceber que é um projetinho bem basiquinho, muito diferente do projeto original, que tem vários componentes para proteção de ruído e proteção até mesmo do circuito. Aqui a gente consegue perceber que é uma montagenzinha bem simples e um projeto bem básico. Virando a placa aqui, então eu consigo ver a parte danificada aqui. Essa é a peça que soltou aquele cheiro de queimado. Isso daqui nada mais é do que um MOSFET. Essa fonte aqui, diferente do projeto original da fonte do Xbox, ela é apenas uma fonte de 12 volts, que ela é convertida para 5 volts com esse regulador de tensão aqui. Então esse MOSFET serve para bloquear a passagem dos 12 volts enquanto a fonte está em standby. O que aconteceu foi que ele superaqueceu porque ele não tinha nenhuma proteção, nada que dissipasse o calor. Ele entrou em curto, então agora ele ficou ligado direto, por isso que a fonte já começa ligado direto. E aqui o regulador de 5 volts, como podemos ver, é um regulador linear, que é um modelo muito ineficiente, que perde muita potência em calor, que faz que ele esquente rápido e abaixa o fornecimento de corrente, que é o que a gente percebeu nessa fonte aqui.
Então, como a gente pode ver, é um projeto muito ruim. Eu não recomendo usar esse tipo de fonte aqui porque ela não cumpre o que é especificado, então pode colocar em risco o seu videogame. Eu recomendo que use uma fonte original. Eu sei que é mais caro, mas com certeza vale muito mais a pena. Então, acho que o vídeo era esse. Eu vou finalizar por aqui. Como a gente pôde ver, essa fonte aqui ela não vai render muito. O que deu para perceber aqui. Aqui em 5 volts ela está rendendo aproximadamente 20% do que ela promete aqui na etiqueta. Com 200 mAh ela estabilizou e está fornecendo bem. E a parte de 12 volts com aproximadamente 80% ela entregou um resultado aceitável, mas eu acredito que esses valores não são recomendados para estar usando no videogame. É muito arriscado estar usando uma fonte de tão baixa qualidade. Então eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.